Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu não sei se você está assistindo ou se você está ouvindo, independente da plataforma que você estiver, eu quero te animar a você abrir o seu coração, aumentar a sua expectativa e receber o que Deus tem para você. Eu tenho certeza que hoje Deus tem ouro para a tua vida, Ele tem uma palavra de valor que vai te impulsionar para que o ano de 2024 seja o melhor ano das nossas vidas até aqui. Você crê nisso? Eu creio que o ano de 2024 não só vai ser, como já está sendo poderoso e incrível. E eu queria também te lembrar de você não esquecer de se inscrever no canal, dar o joinha, ativar o sininho. Não esquece de te auto-lembrar que toda semana nós temos novos episódios, todas as quintas-feiras. Vamos lá, eu queria conversar hoje com vocês sobre um tema que o Senhor botou no meu coração algumas semanas atrás. E o tema é definindo a palavra do seu ano. Eu não sei você, mas eu tenho um hábito de todo início de ano perguntar para o Senhor: Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para o meu ano? Né? E nós fazemos isso a nível corporativo como igreja. Todos os anos eu peço ao Senhor qual a direção para o ano que está chegando, né? Como igreja e também pessoalmente, né? Nos últimos anos, o Senhor nos deu várias palavras como Link Church. Se você não sabe, eu sou pastor, sênior e fundador da Link Church. E nessa igreja, nós iniciamos em 2017 a igreja, em agosto. Então, o primeiro ano que nós fizemos inicialmente na igreja foi 2018. Lá em 2018, Deus nos deu a palavra romper. Então, para nós, 2018 foi o ano do romper. E, de fato, aquela palavra que Deus deu, ela se cumpriu de forma prática na nossa vida. O ano de 2018 foi o ano que nós multiplicamos links nas casas, né? Que nós começamos a, de fato, viver um romper de Deus como igreja na nossa família espiritual, na nossa organização que o Senhor nos confiou. Em 2019, Deus nos deu a palavra edificação. Seria um ano de edificar. Edificar fala de construir, lançar alicerce, né? Então, foi o ano que Deus nos deu um prédio da igreja. 2019, nós iniciamos o ano reformando o prédio da igreja, inauguramos o prédio da igreja em abril daquele ano e foi um ano de edificação para nós. Depois de 2020 veio o ano da expansão. E o que foi muito louco foi que Deus falou, é um ano de expansão. E aí veio o que? A pandemia. E todo mundo ficou falando, como assim? Expansão? Como pode, no ano de pandemia, expandir? E nós entendemos que o Senhor queria nos esticar e nos expandir no online. Então, nós compramos câmeras, fizemos investimentos altíssimos em equipamentos e nos preparamos para pulverizar ou para propagar a mensagem do Senhor na internet online. É por isso que nós estamos aqui, inclusive, porque desde 2020 nós temos feito esse trabalho de expansão massiva online. 2021 foi o ano da profundidade, né? Um ano em que focamos em estabelecer a Link School, que é a nossa escola da igreja. Então foi um ano em que nós nos aprofundamos, né, na palavra de Deus, no caráter de Jesus e focamos em ensinar as pessoas, né, os caminhos que Jesus tem nos ensinado. 2022 foi o ano da intensidade. Foi um ano de muita aceleração, muito trabalho. Foi um ano que nós lançamos os nossos retiros. Foi um ano que nós tivemos a primeira conferência no Hangar Centro de Convenções, a Revival Conference, e também lançamos o trilho de maturidade na igreja, né, que é um caminho para os membros caminharem, né, ou uma direção para os membros caminharem, para que todos amadureçam na fé e possam chegar à estatura do Senhor Jesus. 2023, que foi o ano passado, foi o ano da ocupação, e nós tivemos um ano de muito crescimento numérico, onde a igreja alcançou também outras novas esferas sociais, e onde nós, como igreja, tivemos o maior crescimento numérico de todos os anos da Link Church. Fechamos um ano incrível. E esse ano, Deus nos deu uma palavra que é completude. Como igreja, como corporação, a palavra que nós temos é completude. Mas antes de eu falar sobre completude, eu queria te perguntar, você já tem uma palavra de Deus para a tua vida? Será que você sabe que você tem uma palavra que o Senhor deseja te entregar, pela qual você vai caminhar o ano de 2024? Né? E eu costumo dizer que
nós temos as palavras como igreja, como organização, como corporação, mas nós também buscamos uma palavra pessoal. Então, ao mesmo tempo que o ano completude para nós, mas eu, pastor Vitor, tenho uma palavra que Deus me liberou para mim, para minha casa, para minha família, pela qual nós temos caminhado. E é muito importante você entender aqui. E aí eu quero trazer um pouco mais de prática nesse momento. Você ora, Deus te dá uma palavra, ok? Depois que você tem essa palavra, você precisa começar a buscar de forma prática viver essa palavra. Então, por exemplo, Deus me deu a palavra presença. Para mim, esse ano de 2024 é o ano da presença do Senhor na minha vida. Então, é um ano em que eu estou sendo muito intencional em buscar a presença de Deus. Foi isso que ele falou, é o ano da presença. Então, eu aumentei o meu nível de oração, eu aumentei o meu nível de jejum, eu aumentei o meu nível de leitura da palavra de Deus, eu aumentei o meu nível de leitura também de livros de autores que eu acompanho, que eu recebo muito através da vida deles. Então, para mim, é um ano em que eu tenho buscado a presença de Deus, seja na oração, seja na leitura, seja na adoração. Eu entro no meu carro, eu já coloco a Bíblia lá em áudio, eu vou ouvindo a Bíblia, eu estou na minha casa, eu já abro um livro, já começo a ler, né? Então, eu estou o tempo todo buscando a presença, porque para mim esse é o ano da presença. Eu não sei o que Deus falou para você, eu não sei qual é a palavra que você tem, talvez seja o ano da reconciliação para você. Se é o ano da reconciliação, você precisa perguntar a Deus com quem eu preciso de forma prática me reconciliar. Eu preciso liberar perdão para quem? Esse é um ano de procurar as pessoas que eu ofendi e agora eu vou pedir perdão para essas pessoas. Ou então, é um ano em que eu vou liberar perdão para quem me ofendeu. Se eu sou ofendido com alguém, eu vou procurar alguém, porque é o ano da reconciliação. Então, em cima da palavra que Deus te dá, você busca viver de forma prática. Amém? Então, não te esquece, anota essa palavra e vive essa palavra que Deus te deu de forma prática. Eu gosto sempre de enfatizar. Cara, o que a gente vive não é uma teoria. O que a gente vive não é uma utopia. O que a gente vive é a verdade e a realidade da palavra de Deus. E se é a verdade e a realidade, precisa trazer frutos nas nossas vidas. E os frutos são práticos. Os frutos são no dia a dia. Se eu falo algo e eu não tenho fruto da minha vida, isso se torna só o quê? Palavras vãs. Só repetição, religiosidade. Já viu? Jesus ele bateu muito forte contra essas coisas. Jesus ele chegou a algum momento com os fariseus e disse: olha, parem de ser como os hipócritas que ficam nas esquinas orando para que todos vejam que eles oram, né? Mas por fora eles estão muito bonitos, mas por dentro eles são como sepulcros caiados, né? Isso é muito forte, é uma palavra dura, uma palavra forte que Jesus deu. Ele estava dizendo: olha, por fora vocês parecem, né, ser muito santos, vocês parecem estar muito bem, mas dentro vocês estão podres, porque o sepulcro caiado, ele naquela época era como uma sepultura, né? E muitas vezes você vai em cemitérios, existem sepulturas muito bonitas, né? Existe um cemitério famoso na Argentina, né, que é conhecido pelas estátuas de bronze, né, os túmulos bonitos, é um ponto turístico, inclusive. Mas se você abrir o sepulcro, vai ter o quê? Morte, vai ter podridão, vai ter fedor. Então, Jesus ele está pregando contra essas coisas. Jesus ele vem dizendo, cara, vocês precisam ter uma vida de verdade. Então, pegar a palavra que Deus nos deu e aplicar na nossa vida é algo chave se queremos ser cristãos verdadeiros nos nossos dias. Tá bom? E o ano da completude, para nós como igreja, tem alguns significados, né? Primeiro é que a completude, ela, biblicamente falando, ela vai apontar para o número 7. O número 7, ele é um número completo na palavra de Deus, né? Deus ele criou todas as coisas em 7 dias. Em 6 dias ele criou tudo, né? E no 7º dia Deus descansou. Então, o 7 ele vai falar de um fechamento de ciclo. Para nós estamos entrando no ano de 2024 como igreja, no 7º ano. Então, o 7º ano para nós é um fechamento de ciclo. Eu sinto que o Senhor está nos levando a um fechamento. Eu sinto que é um ano em que nós vamos sim também, como Deus descansou, nós vamos descansar. Isso não significa que nós vamos parar, mas significa que vai haver um favor sobre a nossa vida e que a igreja vai crescer e ela vai avançar sem tanto esforço.
Amém? Eu creio que a gente não vai precisar estar, sabe, carregando aquelas pedras e tendo aquela força descomunal. Eu sinto que é um fluir de Deus para o 7º ano, né? Porque o 7 ele aponta para essa completude. O 7 na Bíblia ele tem esse sentido de é um fechamento de ciclo. Também é o descanso. Deus estava cansado no 7º dia? Não. Deus é onipotente. Ele possui todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Mas Deus descansa porque ele contempla. Então, quando Deus ele para descansar, como diz Gênesis, ele está o quê? Fazendo o quê? Ele está olhando o que ele fez. Nos 5 primeiros dias ele diz, tudo o que eu fiz foi bom. Quando ele criou o homem no 6º dia, ele diz, o que eu criei agora é muito bom. Ele está dizendo que tudo que ele criou é bom e o homem é muito bom. E no 7º dia ele para e ele contempla. Ele olha como um artista depois de ter pintado um belo quadro. Depois de um artista ter esculpido uma bela escultura. Ele para e ele diz, cara, ficou lindo. Ficou incrível o que eu fiz. E ele contempla. E ele se alegra. Então, eu creio que o 7º ano é um ano também de contentamento. É um ano de contemplação. É um ano de olhar e ser grato a Deus por tudo que Ele fez em nós, através de nós e apesar de nós também, né? Como igreja aqui na Link Church. Então, para mim, é um fechamento de ciclo, é um tempo em que nós podemos realmente olhar e ser gratos por tudo que vivemos até esse ano. Amém? Mas o número 7 também tem alguns significados, né? E eu vou falar para você agora 3 significados do número 7. O primeiro é perfeição e totalidade, tá bom? O número 7 ele é frequentemente associado na palavra de Deus à perfeição e à totalidade. Por exemplo, Deus criou o mundo, como eu disse, em 6 dias e no 7º ele descansou, tá bom? Isso indica o quê? Uma conclusão, né? E a perfeição da criação. Esse contemplamento que eu estava falando para você agora há pouco. Esse já é o primeiro tópico. O segundo é ciclos temporais. Né? Muitos eventos na Bíblia vão ocorrer nesses ciclos de 7. Por exemplo, a semana tem 7 dias. O ano sabático ele vai acontecer a cada 7 anos. O ano sabático é o ano do descanso para os judeus. É um ano em que o judeu ele trabalha por 6 anos plantando. No 7º, ele deixa a terra descansar. E ele tira um ano para descansar também, para que a terra possa voltar e continuar dando mais fruto no próximo ciclo. O jubileu dos judeus também acontecia a cada 50 anos, tá bom? Que 50 anos são 7 ciclos de 7 anos. 7 vezes 7 dá 49. Né? E o último ano, o 50º ano, seria também o ano do jubileu. O jubileu judaico é um ano onde as pessoas iriam anistiar dívidas, onde os escravos iriam ser libertos. Então seria um ano muito aguardado pelo povo judeu, tá bom? Então também aponta para esse número 7, ok? E terceiro e último lugar, o 7 também aponta para purificação e santidade. Recapitulando, perfeição e totalidade é o primeiro, ciclos temporais é o segundo, e purificação e santidade é o terceiro tópico. Nos rituais e nas cerimônias, no Antigo Testamento principalmente, o número 7 está associado à purificação e santidade. Por exemplo, o ritual da aspersão de água para purificação era feito 7 vezes no Antigo Testamento. Naamã, quando é direcionado pelo profeta a ser curado no Rio Jordão, ele precisa mergulhar 7 vezes. Né? Por quê? Porque ele estava com lepra. E o 7 ele vai apontar para essa purificação também, para essa santificação. Né? Nós não precisamos mais nos batizar 7 vezes. Basta um batismo. Basta uma vez, porque não vivemos pela lei, vivemos pela graça, vivemos pela nova aliança, não pela antiga. Mas é importante entendermos esses conceitos do Antigo Testamento, porque eles completam também os conceitos do Novo. E isso gera para nós também um entendimento do caráter de Deus, como Deus se move nos nossos dias. Né? Então, eu também acredito que o 7º ano é um ano de purificação. E quando eu lembro de purificação, eu lembro que o apóstolo Paulo ele vai dizer que as nossas obras elas são provadas pelo fogo, porque o fogo também purifica.
né? O ouro, ele é o metal mais nobre da terra, né? E o ouro, quando ele precisa ser purificado, quando ele é catado num garimpo, ele precisa ser submetido a um processo de altas temperaturas para que ele se torne um ouro purificado, um ouro mais puro. Então, a aliança que eu tenho no meu dedo de ouro, ela já passou por um processo de purificação. Se você pegar uma pepita de ouro bruta, ela vai ser cheia de impurezas, né? Então, o que vai fazer com que o ouro se purifique é o fogo. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo diz que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, porque a obra que é ouro, ela vai ser purificada. Ou seja, ela vai se tornar melhor, mais apurada e ela vai continuar avançando. Mas as obras que são edificadas com madeira, palha e feno, elas são consumidas pelo fogo. Então, eu queria encerrar esse podcast te perguntando: como é que você tem lidado com as coisas de Deus? Será que eu lido com as coisas de Deus como eu lido com o ouro? Com algo que é valoroso? Com algo que, cara, eu realmente me preocupo e eu dou valor e eu faço com honra, eu faço com diligência, eu faço com excelência as coisas para Deus? Ou será que eu estou edificando madeira, palha e feno? A madeira, se você submeter ela ao fogo, ela queima. A palha, mais rápido ainda, né? Você acende uma pequena chama num palharal, num palheiro, rápido consome. Então, madeira, palha e feno também é outra coisa que rapidamente se consome com o fogo. Então, cada um precisa avaliar como tem edificado a obra de Deus e a nossa vida para com Deus, porque tudo o que fazemos é adoração ao Senhor, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja na minha link das casas, seja no meu trabalho. Tudo que eu faço, eu estou adorando o Senhor e eu preciso dar o meu melhor. Amém? Que o ano da completude seja um ano incrível para você, que seja um ano onde o Senhor vai fechar ciclos, vai purificar áreas e vai trazer algo novo no ciclo que vai vir em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não esquece de curtir esse episódio. Quinta-feira que vem temos um encontro marcado aqui nesse canal. Espero você. Até lá.